Esse talvez seja o vídeo mais natural que vocês vão ver aí no YouTube. Por quê? Não vai ter cortes, vai ter barulho, porque eu coloquei o celular propositalmente na janela. E justamente nós iremos falar sobre isso. Tem muita gente comentando sobre pobreza versus barulho. E eu tenho propriedade para falar sobre esse assunto, porque eu moro numa comunidade e a minha comunidade, ela é extremamente barulhenta. Vocês vão ouvir gente falando, vocês vão ouvir ambulante, vocês vão ouvir carro, moto, criança quando voltar à escola, conversando, falando, gritando, vocês vão ouvir cachorro, enfim, de tudo. Moto, tá vendo? E assim, se eu quero criar conteúdo, eu não tenho outro lugar. Não existe outra possibilidade. Eu só tenho esse local aqui para poder falar diretamente para vocês. E o que é que eu vejo? Tem muita gente que fala, teve até um rapaz que eu vi falando sobre esse assunto, e você vê claramente que ele não conviveu, né? Tem muita gente que pega ali, vai hypando, né? Vai surfando na onda, mas, ó, moto. Vai surfando na onda, mas não tem propriedade para falar de um determinado assunto. Eu posso falar. Eu já morei tanto em lugar silencioso, super tranquilo, calmo, que o silêncio até constrangia. E hoje eu moro num lugar extremamente barulhento, né? Não por opção, porque por mim eu estaria hoje num local mais silencioso. E assim, eu ouço muito falar, né, que os barulhos, eles são reflexos de uma necessidade, de algo que o pobre, né, porque existe a pobreza, que se fala financeira, mas existe uma completude de pobreza, existe uma questão mais intrínseca, né, da pobreza. E a gente pode falar mais sobre isso, mas assim, porque pra mim tem diferença, né? Pra mim existe a pobreza realmente financeira, mas também tem a pobreza que ela é intrínseca, que ela é espiritual, é uma pobreza mental, é uma pobreza de conhecimento, é uma pobreza, né? E aí, eu tô vendo muita gente falando sobre isso e trouxeram a perspectiva de que o pobre, ele é barulhento, porque ele tem necessidades, porque ele precisa completar algumas coisas, né? Precisa preencher alguns vazios que tem dentro dele, então é muita coisa, muita luta diária, é muito trabalho, ele tá sempre ali correndo atrás de alguma coisa, trabalhando a semana inteira, então final de semana ele tem que extravasar, ele precisa fazer, ele precisa acontecer. Levantou-se também a questão de instrução, a questão espiritual e tudo mais. Mas eu tava refletindo com meu companheiro, né, amor? Eu? Isso. Tava refletindo com ele que eu acho que o barulho maior que existe nas comunidades, né, na pessoa que é pobre e não necessariamente pobre financeiramente, mas eu acho que o barulho maior, né, é o barulho mental. A pessoa que vive na comunidade, na maioria das vezes, ela tem muito barulho mental. Existe um barulho da mente que parece que não tem fim, sabe? É sempre muita preocupação. Não tô dizendo aqui que eu não tô generalizando, dizendo que todo mundo que mora em comunidade tem barulho mental, de forma nenhuma. Ontem eu me peguei, de anteontem pra ontem, eu me peguei tendo esse barulho mental e hoje, por isso que hoje eu vim trazer essa reflexão aqui, né? Então, vocês estão acostumados aí com os cortes, muita reflexão legal, muita coisa bacana e tal. Mas tem muita coisa que eu quero trazer aqui, desmistificando para quem de fato está vivendo no dia a dia, né? É muito bonito falar sobre soltar, sobre lei da atração, quando você vive em um determinado contexto, né? Em um contexto mais tranquilo. Mas quando você vive esse contexto que eu tô vivendo hoje, né? Nesse momento, que tem mais ou menos um mês e pouco que a gente está vivendo nesse contexto, a gente vê que é muito mais difícil. E a gente vai falar, no decorrer do tempo, sobre isso, né? Então, assim, eu vou tentar não cortar, eu perco muito raciocínio com muita facilidade, né?
Eu não sei se é por conta da doença lá que teve em 2020, que muita gente tá com a memória meio assim, fala uma coisa, esquece, enfim, perde um pouco o raciocínio. Eu realmente não queria cortar esse vídeo, porque é tipo não, é um bate-papo, né? Eu tô aqui à vontade, né, pra vocês, e assim, trazendo coisas de fato que refletem o dia a dia, principalmente de quem mora numa comunidade, de quem quer viver uma vida extraordinária, de quem quer viver uma vida espiritual, de quem está buscando ali o despertar de consciência, de quem está tentando evoluir espiritualmente, mentalmente, como pessoa, enfim. Mas a gente vê que tem muita coisa que é difícil de viver no dia a dia, principalmente morando na comunidade. Então, assim, voltando, no Réveillon, virando o ano, a gente teve o chamado paredão aqui, né? Não sei se em todas as capitais, todas as regiões tem isso. Mas aqui teve o paredão, né? O famoso paredão. Espero que o áudio esteja bom, né? Com o tempo a gente vai ajustando isso, mas eu quero realmente trazer a forma mais natural possível, como eu já falei. Teve o famoso paredão aqui. Foi um barulho terrível. Meu Deus, eu disse, meu Deus, eu não vou aguentar. Eu sou muito sensível a barulho, muito sensível a barulho. Mas eu tô tendo que me adaptar, né? A gente acaba tendo que se adaptar. Não é todo mundo que mora na comunidade que é barulhento. Não é todo mundo que é pobre financeiramente que é barulhento. E aí, tá, teve esse barulho, foi até 6 da manhã, foi terrível. Mas tudo bem, né? Sobrevivemos. E aí, quando foi de ontem pra hoje, no caso, depois que passou o Réveillon, né? Dia 1º para o dia 2, tava silêncio. Tranquilo pra dormir, calmo, sabe? De boa, de boíssima, de boaça. Mas eu não consegui dormir. Parecia que eu tava ouvindo o mesmo barulho do dia 31 pro dia 1º. E aí eu vim perceber que era a minha cabeça, que tava cheia de barulho, cheia de preocupação, cheia de pensamento dos boletos, da criação de conteúdo, que eu crio conteúdo para uma outra plataforma. Lá eu sou mais extrovertida, né? Vocês podem achar um vídeo meu lá e dizer, nossa, que diferença e tal. Mas é a mesma pessoa, só que aqui talvez eu goste de trazer mais essa coisa mais reflexiva, mais tranquila. Mas lá eu sou 100% humor, a gente se diverte. E depois eu compartilho com vocês a plataforma, caso vocês tenham interesse em me seguir, né? Inclusive, se você não me segue aqui, já me segue, né? Acompanhe os próximos vídeos, a gente vai falar sobre várias coisas que a pessoa que vive em comunidade, que tá buscando evolução, tem que lutar mais de um leão por dia, porque não é fácil, né? E aí eu me peguei com esse barulho da mente. A minha mente estava extremamente barulhenta, estava extremamente sem saber como fazer para silenciar a minha mente, né? E aí isso acaba refletindo durante o dia. Você não dorme direito, né? Já começa por isso. Você não dorme direito, a sua mente está barulhenta, você está sempre preocupado, na maioria dos casos, na maioria das vezes. É sempre uma preocupação e outra com a família, com os filhos, com o boleto, com o almoço, com o jantar, com o mercado. É muita coisa, né? Não tô dizendo que a pessoa que não mora em periferia, em comunidade, não tenha esses barulhos, essa preocupação da mente. Mas geralmente, quem mora em comunidade tem esse barulho mais acentuado, né? E aí você já não dorme direito. Aí você já acorda, já esbaforida. Quando você vê, você tá se pegando falando alto, né? Porque parece que a atmosfera da comunidade é sempre, né, com aquele barulho de fundo, aquela coisa. Não sei se vocês estão captando aí alguns barulhos, e eles vão existir, me perdoe, mas vão existir até o momento que a gente se mude, vá para um outro lugar, mas por enquanto eles vão existir. Vai passar aqui, acho que um carro agora, uma moto, e é isso. E aí a gente tá sempre, né, ligada ali no 220 e aquela coisa, e falando alto, e entendeu? Como existem casas muito próximas a outras, se você liga o seu som, muitas vezes invade a casa do vizinho. Por mais que você ligue um som mais baixinho, né? Eu só tenho essa caixinha aqui, ó. Essa é a minha caixinha de som. Só que ela pode sim invadir a casa do vizinho, porque ela é uma caixinha pequena, ela não tem uma potência, ela não é tão alta, mas pelo fato da gente morar todo mundo muito próximo ao outro, incomoda, né?
uma criança chorando ali na frente, a filha da vizinha também vem pra dentro da casa. E assim a gente meio que convive todo mundo no mesmo lugar, todo mundo na mesma casa, né? É como se fosse isso. Então, a reflexão é essa, né? Fechando aqui o raciocínio. Eu acredito que o barulho... Nossa, que calor! Eu acredito que o barulho externo, ele se reflete muito no interno, né? Os barulhos que a gente tem, nas preocupações, nas questões que a gente tem que enfrentar no dia a dia, né? E isso acaba externalizando, infelizmente, né? A gente precisa conviver num espaço menor, tem dificuldade de contato com a natureza, tem dificuldade de enfim. Então isso acaba o interno, acaba refletindo o externo. Então eu queria que vocês dissessem pra mim, né, quem aí mora em comunidade ou quem não mora, o que acha referente a isso, o que tem a dizer mais sobre isso, o que vocês acharam, né, desse tipo de conteúdo mais leve, mais, enfim, mais cara, né? Eu tô aqui pra vocês o mais eu possível, o mais dentro de casa possível, né? E é isso. O que vocês acham referente a esse assunto que todo mundo tá falando, pobreza versus barulho, né? Que a pobreza gosta de barulho, que o barulho gosta da pobreza. O que vocês acham referente a isso? Quero agradecer quem ficou até o final. Se puder, curte aí, comenta, compartilha, toda essa coisa que vocês já sabem, tá bom? Obrigada.